Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um estudo de mais um romance de Emmanuel. Estamos no terceiro romance, né? Vamos aprender um pouquinho com o que Emmanuel nos traz a respeito do Paulo e Estevão, que é o nosso próximo romance, que será aqui discutido um pouquinho, para que a gente aprenda, né, um pouquinho mais com o que Paulo, um exemplo dele, o que ele deixou para nos ensinar. De antemão, eu quero pedir desculpas, né, por não termos podido começar na próxima semana, houve problemas técnicos, mas estamos aqui, né, vamos dar continuidade ao estudo desses romances, saudar também Michel, né, já estava com saudade, passamos aí um recesso sem que a gente se encontrasse, nem virtualmente, né, presencialmente ainda está difícil, mas virtualmente também demos uma parada nos estudos, né? O Prozebem também parou o recesso do final de ano, mas muito bom, Michel, estar mais uma vez nesse estudo com você, e aí eu vou passar para você fazer a prece inicial, né? Como sempre, como de praxe, já dá início ao nosso estudo da noite. Boa noite, Gilmara. Bom estar de volta também, né? A gente agradece novamente ao Prozebem, a Sandra, ao Alexandre, ao Val, né, pela oportunidade, né, de estar estudando esse livro. Vamos fazer, então, uma prece inicial e a gente começa. Neste momento, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a todas as oportunidades, principalmente nesse início de estudo, tão importante para a nossa alma imortal. Possamos seguir os exemplos deste livro, de Paulo, de Estevão, de Abigail, de tantos outros, Gamaliel, tantos personagens que vão aparecer e aos poucos vão nos ensinando. Barnabé e os também demais apóstolos. Possamos cada vez mais nos inspirar no que eles passaram, no que eles fizeram, no que eles ensinaram. E trazer isso para a nossa vida atual. Com muita alegria que vamos iniciar esse novo estudo. Que Jesus nos auxilie, nos ampare, nos ajude a todos os momentos. Que assim seja. Bom, vamos lá, né? Eu já falei alguns nomes de alguns personagens, né? Então a gente vai estudar esse livro aqui. Então eu tenho uma grande satisfação, para mim, uma grande alegria desse estudo, né? E também, novamente, estar aqui com a Gilmara. Obrigado, Gilmara, por aceitar o desafio. É o terceiro do livro que a gente está aqui dessa série, né? Do Emmanuel. Então, antes de iniciar mais propriamente sobre o resumo do livro, a parte inicial, quero falar um pouquinho sobre o autor, né, do livro, porque muita gente conhece bem a história de Paulo, de Estevão, o Chico, o Emmanuel, mas nós sabemos, temos muitos companheiros que não conhecem, né? Então, eu vou falar brevemente, né, quem foi Chico. Chico Xavier nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, e ele desencarna em 2002 em Uberaba, onde ele vivia desde 1959. Então, o Chico foi autor de mais de 400 livros psicografados, cujas vendas totais passaram de 50 milhões de exemplares. Então, foi o maior médium brasileiro, e ele nunca usou o dinheiro desses exemplares, né, para si próprio, sempre em causas nobres, sempre para auxiliar obras de caridade. E ele psicografou diversos autores, né, nessa história, né, 75 anos de maioridade. Então, nós conhecemos vários deles, né? O Humberto de Campos, o André Luiz, cuja série é estudada também no Prozebem, o Emmanuel, com muitos e muitos livros de Emmanuel, Meimei, Neo Lúcio, Bezerra de Menezes, Cornélio Pires. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade de estudo, de aprendizado com os romances e com os livros que Chico nos trouxe. Por falar em Chico, né, a gente não pode falar de Chico sem falar quem é o seu mentor espiritual, né, o Emmanuel, né, que nós já conversamos bastante sobre ele, o mentor de Chico. Ele coordenava a atividade mediúnica de Chico. Então, os vários autores que chegavam, ele coordenava.
quais as obras seriam escritas também, por quais autores. E ele próprio é o autor de dezenas de obras psicografadas pelo Chico. E ele aparece como personagem em obras de Chico, né? Então, a gente já estudou a obra 2000 anos, onde ele foi o senador Públio Lentulus. Então, quem tiver oportunidade, né, pode fazer né, a palavra da moda, a maratona da série, né? Há 2000 anos, tem aí no Prozebem, pode maratonar e em seguida maratonar 50 anos depois, né? Que é a, ele reencarna como o escravo Nestório. Falando ainda da coleção de romances históricos, são 5 os romances, como eu falei, o Há 2000 anos, saiu em 1939, por 50 anos depois, a continuação, é mais ou menos uma continuação, 1940. Esses 2 primeiros nós já estudamos, né? Eu e a Gilmar, já temos aí no canal do Prozebem os diversos vídeos. E agora nós estamos no terceiro, que é Paulo Estevam, que saiu em 1941. Eu, particularmente, é o livro que eu mais gosto, né? Paulo Estevam. Então, essa oportunidade, para mim, é muito cara. E aí, depois, se a gente, né, tiver no ritmo ainda e todos gostarem, e o Prozebem nos apoiar e a Gilmar aceitar o desafio, a gente continua com Renúncia e Ave Cristo, né? E aí, e depois disso? Depois tem muitos livros, né? A gente depois sempre tem mais outras coisas para fazer, né? Então, vou falar rapidamente da estrutura do trabalho e passar então para a Gilmara fazer os comentários, se eu esqueci de alguma coisa que ela acha relevante. E ela começa a falar sobre a primeira parte do primeiro capítulo do livro. Na verdade, no primeiro capítulo, né, seria uma introdução do livro chamado Breve Notícia. Então, a estrutura, para quem já está conosco em outros livros, é a mesma. Então, a gente vai comentar, né, sobre os capítulos do livro. Eu comento, a Gilmara começa, né, ela faz a apresentação inicial, eu faço a prece, e aí eu começo a apresentar um capítulo, ou o contrário, né? Então, a gente vai definir. E aí um capítulo que eu comento, a Gilmara também comenta logo depois, um pouco menos, e aí depois ela vai para um capítulo onde ela comenta mais, e eu comento um pouco menos do capítulo. Então a gente vai fazendo assim. Então nós dois comentamos e auxiliamos um ao outro em relação aos capítulos, porque sempre tem algum detalhe que alguém quer falar um pouco mais, né? E também tem algumas coisas que passam despercebidas pela gente, né? Sempre é bom o outro poder pontuar. Então, essa que é a ideia. E aí vou passar, então, a palavra para já começar, né, com essa ideia da Gilmara já comentar um pouco mais o que ela quiser em relação a esses dados que eu falei, sobre quem foi Chico, quem foi Mânlio, né, e dos romances históricos, e depois começar a falar sobre a breve notícia, né? Então, com você, Gilmar. Vamos lá. Sobre o Chico, a gente ele foi até assim divulgado, né, na época em que ele estava aqui encarnado com a gente, né, saía muitas mensagens dele, principalmente em programas de televisão, mas quem é mais novo, né, pode não ter tido essa oportunidade de conhecer e de ver essa divulgação, embora ele continue sendo um grande expoente da doutrina espírita, né, o Chico é quase um mito, né, para a gente que segue o espiritismo, de tantos exemplos e de tudo que ele deixou, né? A história dele também tem alguns filmes também com Chico, contando passagens dele, da prática mediúnica dele, como ele lidava, né, as mães de Chico. Tem um documentário também, aquele documentário que foi bem famoso na época, que falava sobre a chegada, né, do mundo de regeneração, acho que era o Data Limite, né, o nome do documentário. Então, a gente encontra algumas coisas, quem tiver interesse, são filmes também muito bons, filmes baseados nas obras dele, através
de André Luiz, né, como Nosso Lar, que também foi um filme bem conhecido, e aí dá para a gente ficar conhecendo um pouquinho mais da obra dele, não só nos livros, mas que está ganhando essa nova proporção. E como Emmanuel, assim como Paulo, né, o Emmanuel me chama a atenção pela grande transformação também que ele fez, né? A gente vai ver que a gente já viu lá no livro Há 2000 anos que ele também teve um contato, e ele teve um contato direto com Jesus, e naquele momento ele não conseguiu entender o chamado que Jesus fez, ao contrário de Paulo, como a gente vai ver. Né? Mas a gente percebe já no livro seguinte, 50 anos depois, já no finalzinho de 2000 anos, a gente já percebe a grande transformação moral que ele teve, que continua quando ele, como o escravo na história, já consegue avançar e a gente já consegue perceber traços de Emmanuel naqueles ser, né, encarnado. E eu acho que eu já comentei isso quando a gente falou um pouquinho no início lá do estudo do Há 2000 anos, mas uma das coisas que me encanta também em Emmanuel já é o próprio nome dele. E eu acho pertinente repetir agora, né? Ele se identifica como Emmanuel na mensagem contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo e como mentor de Chico. E já o nome dele, né, ele não teve esse nome, Emmanuel, em nenhuma das encarnações, porque, na verdade, ele não queria ser reconhecido como nenhuma das encarnações que ele teve, né, porque o nome dele ele queria definir como o ser espiritual. Então, olha só como ele já vem, né, trazer para a gente que a nossa individualidade é a individualidade espiritual. Não é ele como o Públio Lentulus, não é ele como o Nestório, não é ele como o Padre Damiano ou como as outras reencarnações. Por isso que ele não quis adotar nenhum nome que ele utilizou, o que ele fez uso em encarnações dele. Ele quis utilizar um nome que identificasse ele como ser espiritual, e foi aí que apareceu o Emmanuel. Né? Então, são breves comentários, né, sobre isso, o Michel já falou também. E aí vamos para o nosso primeiro contato com o livro Paulo e Estevão. Né? Então, a gente vai começar com breve notícia, que é tipo uma introdução, né, feita pelo próprio Emmanuel, que ele comenta, faz um resumo do livro, né, do objetivo do livro, o que ele pensava quando ele resolveu ditar esse livro para o Chico, qual era a intenção dele, e comenta um pouquinho sobre os personagens, as personagens principais, né, o Estevão e o próprio Paulo de Tarso. Então, o Emmanuel começa falando que existem muitos trabalhos que abordam a tarefa de Paulo aqui na Terra, mas que, na verdade, não era nesse trabalho, ele não queria falar, mas ser mais um livro a falar de Paulo de Tarso. O que ele queria trazer para a gente era justamente como se deu detalhes da vida de Paulo aqui encarnado, já trazendo uma visão mais espiritual de conhecimentos que ele tinha, e ele trouxe para que a gente tivesse, digamos assim, uma intimidade maior com a vida de Paulo. E ele começa a chamar o Paulo de apóstolos dos gentios, né? E aí muita gente pode se perguntar o que significa, né, ser apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo dos gentios era o povo que não era judeu, né? Então, ele veio pregar, Paulo, justamente para esses povos que não eram judeus, que na época que Jesus esteve aqui, esses povos, como tem lá, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, que uma passagem que Jesus fala não ir de ter com os gentios, era porque os gentios não se encontravam ainda preparados para receber as lições que Jesus veio aplicar, né? Então ele disse para os apóstolos que eles fossem pregar onde o terreno já estava semeado. Só que Paulo, logo em seguida, né? Porque Paulo, ele foi contemporâneo de Jesus, apesar dele não ter tido contato direto com Jesus, quando Jesus estava encarnado, mas logo em seguida, através do ministério dele, ele conseguiu levar o cristianismo para
o mundo inteiro, praticamente, né? Abrangeu os povos greco-romanos todos, né? Ali daquela região, da época que era o berço da civilização. Né? Então, Paulo, descrevendo um pouquinho como surgiu, né? Ele não era Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso, na Sicília. Né? E o próprio Emmanuel, quando ele começa a breve notícia, ele faz uma pergunta, né? Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Que a gente já comentou até um pouco, né? Um pouco homenagens a esse grande trabalhador do Evangelho ou mais informações detalhadas de sua vida? E aí, como eu já disse, ele quer trazer informações mais detalhadas da vida de Paulo de Tarso. Então, Emmanuel, ele quer nos mostrar a figura de Paulo como um cooperador fiel, né, nas próprias palavras dele, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. O que ele pretende é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Né? Então, olha só, ele já dá o objetivo do livro, né, que é trazer como Paulo conseguiu essa transformação, né, que ele foi de um extremo a outro, ele foi daquele que era o perseguidor dos cristãos, àquele que foi divulgar, se entregando de corpo e alma ao cristianismo, né, a boa nova trazida por Jesus. Então, Emmanuel traz nessa obra os exemplos de Paulo para nos despertar os verdadeiros interesses, né? Aquilo que realmente importa para a gente, que é a nossa vida espiritual. Ele diz que muitos tentam seguir, mas por estar aqui na matéria, às vezes não dá tanto valor, como ele diz, né? Todos são chamados, nós somos chamados, Jesus também nos chama, mas quem segue? Quem tem essa coragem que Paulo teve de seguir? Né? E aí Emmanuel, ele, nessa breve introdução, ele aborda ele traz, né, dois aspectos de como Paulo é visto como um fanático, né, de coração ressequido, seco, um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros, com vaidade, quase cruel, e, por outro lado, quando ele se transforma, né, um santo por predestinação, que para ele são posições extremistas. Para qualquer um de nós é posição extremista, só que ele quer ele quer nos trazer a visão de Paulo como aquele que recebeu a visão de Jesus, mas que também estava ciente das dificuldades que ele deveria de enfrentar por amor ao Cristo, né? Por amor a Jesus. Então, Paulo, ele teve esse contato com Jesus, como a gente vai ver mais detalhadamente quando a gente chegar na segunda parte do livro, né? Lá na Estrada de Damasco, que é uma passagem até conhecida, né? Quando ele tem aquela visão de Jesus. E, naquele momento, ele também sabe que ele, aceitando Jesus, ele iria passar por extremas dificuldades, e essas dificuldades a gente também vai trazer aqui para vocês. O livro fala muito bem de todas essas dificuldades, do tempo que ele passou se preparando para exercer esse ministério, da transformação, inclusive física dele, né? Ele se transforma fisicamente do tempo lá que ele passou no deserto, e depois, quando ele começa a ser renegado por todos aqueles que faziam parte da vida dele, inclusive pela própria família, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente. E aí, quem estará... Aí o Emmanuel pergunta, né, também nessa breve notícia, quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Né? Que muitas vezes a gente se questiona que Paulo foi, como ele traz aqui, que Paulo foi, numa linguagem mais simples, foi sortudo, porque Jesus apareceu para ele. Né? Se Jesus tivesse aparecido para mim, eu também me converteria. Olha que não, Emmanuel não viu Jesus e não se converteu. Né? Então, Paulo, ele se converteu, e mesmo sabendo de todas as dificuldades que ele iria passar. Então, tem um trechozinho que... como esse textozinho é pequeno, né, e acho que cada frase colocada
Breve Notícia por Emmanuel, é muito cheia de significado, né? E eu trouxe esse trechozinho porque eu achei que ele resume bem essa parte de Paulo na proposta que ele vem trazer nesse livro. Ele coloca: muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, da desatenção e muito capricho pernicioso, os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convicção pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas de sua vida. E aí, quem nunca recebeu esse chamado? Quem nunca esteve atento a esse chamado? Né? Todos nós, uma hora ou outra na vida, acabamos nos encontrando, nos deparando com Jesus na nossa estrada de Damasco. Né? Ele sempre vem para nos chamar. Mas será que primeiro a gente escuta esse chamado? E quando a gente escuta, será que a gente acredita nesse chamado? E se a gente acredita, será que a gente consegue atender esse chamado, mesmo diante das dificuldades todas que com certeza iremos enfrentar? Hoje em dia, acredito que mais nem tantas dificuldades externas como Paulo enfrentou, mas as dificuldades internas que também Paulo enfrentou. As dificuldades de cada vez mais nos melhorarmos por nós mesmos, né? De irmos de encontro a esse homem velho que habita em nós, né? E assim como Paulo, deixar ele para trás e seguir, né? E abrir o espaço para esse homem novo que chega com o chamado de Jesus, né? Quem de nós já parou para fazer isso? E o que fez? Como conseguiu chegar? Né? Esse é o caminho, essa é a busca que a gente deve seguir e é o ponto central, acredito eu, que o Emmanuel vem tentar mostrar para a gente, né, nesse livro, por esse trechozinho da Breve Notícia e o que ele vem trazendo aqui. Eu acho que é esse o ponto que ele quer que a gente perceba, que a gente consegue, né, porque foi uma transformação radical em uma única encarnação. Né, o que a gente levaria, às vezes, várias encarnações, a gente leva. No meu caso, estou aí há várias encarnações, com certeza, tentando conseguir o que Paulo conseguiu em uma só. Né? Mas ele vem mostrar que é possível. Então, tem aquela pergunta, né, que o mestre chama, e qual é a pergunta que o Saulo faz para ele? Senhor, o que queres que eu faça? Ele se entrega realmente ao que Jesus quer que ele faça. Ele não questiona dizendo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, ele pergunta o que Jesus quer que ele faça. Então, com essa pergunta, ele se entrega, ele se abre para tudo aquilo que Jesus quer que ele faça. E quem de nós está disposto a fazer essa pergunta a Jesus? É porque a partir do momento que a gente pergunta ao Senhor o que quer que ele quer que a gente faça, a gente aí não pode mais negar nenhum pedido que ele venha fazer para a gente. A gente tem que seguir aquilo porque a gente está disposto a enfrentar qualquer dificuldade. Então, o trabalho próprio a fim de ir ao encontro de Jesus, né, o trabalho íntimo, esse é o objetivo dessa obra. E aí outra finalidade que o Emmanuel diz trazer nessa obra é o esforço da humildade, de reconhecer, né, que o apóstolo não poderia chegar aonde chegou sozinho no mundo, que ele precisava de ajuda. E é aí onde entra o Estevão, o Gesiel,
né, que sem o Estevão, o Paulo não conseguiria ir muito longe. O Estevão, ele acaba sendo o intermediário entre isso que Jesus queria que ele fizesse e o próprio Paulo, né? Ele acaba sendo o intermediário depois que ele desencarna, ele acaba voltando para ajudar o Paulo. Então, sozinho ele não iria conseguir, né? Estevão, após a sua morte, ele fica junto de Paulo, transmitindo os pensamentos de Jesus, né? Sendo o intermediário entre o Cristo e o apóstolo. E ele fala, o Emmanuel, na lei da cooperação, né? E ele diz que Jesus, sendo Jesus quem era, ele ainda precisou dos discípulos para espalhar o seu evangelho. Então, ele teve também a cooperação, né? E embora o Paulo não tenha sido um discípulo contemporâneo de Jesus, um apóstolo contemporâneo que conviveu ali com Jesus, ele também conseguiu espalhar muito o cristianismo naquela época. E aí recordemos que Jesus, diz Emmanuel, né, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia dos 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem comparação, não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Né? Então, ele com isso fala já daquilo que Jesus quer que a gente chegue, né? Que é o amor, e essa cooperação faz com que brote esse amor, né? Faz com que a gente consiga ir cada vez mais galgando aquilo que Jesus veio nos ensinar. E falando um pouquinho sobre o Estevão, que a primeira parte do livro, ela conta a história de Estevão, né? E a segunda parte, ela se volta mais para a transformação moral de Paulo. Então, quando começa o livro, como a gente vai ver próxima semana mais detalhadamente, começa falando da família do Estevão, que na época ele não era Estevão ainda, era o Gesiel, e ele começa a falar dos sofrimentos daquela família, do sofrimento que o pai dele passou, de como eles perderam todas as suas propriedades através dos desmandos dos imperadores romanos, e aí é onde começa a saga do Gesiel e da Abigail, que cada um toma rumos diferentes, mas sempre o Gesiel demonstrando aquele amor e aquela fé em tudo que ele seguia em Jesus, né? Tentando pregar tudo aquilo. Antes dele conhecer Jesus, ele seguia as leis mosaicas. E aí quando ele conhece o Evangelho do Cristo, e aí ele se entrega ao estudo desse Evangelho, começa a pregar e começa a fazer milagres e começa a fazer curas, e aí ganha uma notoriedade. E aí quando Paulo começa a perseguir lá na Mansão do Caminho, a gente vai na casa do Mansão do Caminho. É Mansão do Caminho? Agora eu esqueci se é Mansão do Caminho ou é Casa do Caminho. Era a casa onde o apóstolo Pedro, né, reunia as pessoas, e onde o Gesiel foi parar lá depois de uma longa viagem, que a gente também vai ter a oportunidade de detalhar aqui, e ele chega lá, e é lá onde ele ganha o nome de Estevão, e onde ele tem esse encontro com o Saulo, né? Na época, o Saulo, e aí começa a desenrolar o desfecho da história do Estevão e o início da transformação do Saulo. Então, ele fala que esse livro, eu achei até meio engraçado, né? Que ele diz assim, olha, a crítica vai ter, né? Alguns querem criticar por criticar, né? Que vão ficar lá comparando, tentando procurar no Evangelho aquilo que ele falou no livro, para ver se tem correspondência na Bíblia, nos Evangelhos. E outros não, vão lá no sentido realmente de ajudar, de acrescentar alguma informação que não foi colocada. E ele diz, esses que vierem no sentido de somar, que sejam bem-vindos, né? E quanto aos outros, ignora, deixa para lá, porque não vai ter nenhum fio útil. Então, criticar por criticar, a gente sabe que não leva a nada. E aí o Emmanuel acaba concluindo com o seguinte parágrafo, né? Oferecendo, pois, este iluminado trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em vossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, aqui ele resume, né, o que ele quer, que a gente entenda
como é isso, que a gente consiga se doar. E como essa luta é grande, mas que a cada dia, mesmo com todas as limitações, eu acho que talvez isso seja um senso comum de quem está nessa busca do autoaperfeiçoamento, do autoconhecimento, da transformação moral. A gente sabe como é difícil, mas a gente sabe que persistir, né, insistir nisso, em nos burilarmos para conseguirmos avançar um pouquinho, é o caminho. E cada vez que eu me deparo com uma leitura como essa, seja nos romances de Emmanuel, ou seja em outras obras de Emmanuel, em outros livros, como aquela coleção Fonte Viva, eu adoro muito o Ceifa de Luz, que traz mensagens muito lindas de transformação. Então, cada vez que eu me deparo com o exemplo de Célia, Michel, eu lembro muito de Célia em determinadas passagens da minha vida, da abnegação dela, da doação dela, das injustiças que ela sofreu, e como a gente vai ver aqui também com o Estevão, e de nunca perder a fé. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica a entender e o que esses espíritos já passaram e conseguiram. Eu estava até conversando com o Michel um pouquinho antes da gente entrar aqui para a gravação, né, do estudo, de como isso ajuda a gente a manter firme nesse propósito, né? Me ajuda a me manter firme nesse propósito de tentar me melhorar. Então, esse é o maior legado que Emmanuel, eu acredito que é deixar com essa história de Paulo. Não ser mais uma história, né? Apenas mais uma história sobre o apóstolo dos gentios, sobre o convertido de Damasco, sobre todos esses nomes que denominam o Paulo de Tarso, mas principalmente o exemplo dele de transformação e de como é possível que a gente consiga isso, sabendo que todo caminho tem as suas dificuldades, né? Que a dor vai fazer parte desse trajeto, mas que a gente pensar lá, se a gente pensar lá na frente como espíritos, tudo isso a gente consegue levar com menos peso, né? Com resignação. Eu vou passar agora para o Michel complementar, falar aí mais alguma coisa, e depois a gente pode ir debatendo mais alguns pontos. Vamos ver aí até a gente conseguir chegar no tempo, né, do nosso estudo de hoje. É com você, Michel. Vamos lá, né? Obrigado, então, Gilmara. Essa parte inicial, né, chamada breve notícia, é muito interessante, muito importante. Cada frase aqui, né, como sempre o Emmanuel, cada frase que ele traz, a gente tem que ler e meditar. Então, eu fiz aqui uns comentários. Primeiro que ele fala assim, por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? E aí, ele me chamou a atenção quando ele fala que vai trazer alguma coisa das tradições do plano espiritual. Então, quer dizer, essas informações ele trouxe do plano espiritual, mas de que forma? Então, elas estão gravadas de alguma forma. Eu fico imaginando como é que foi que o Emmanuel ele ficou sabendo dessas informações, né? Essas informações são gravadas de alguma forma lá no plano espiritual. E aí ele trouxe para a gente. Então a gente não tem condições ainda de ver essas informações, mas nós temos o Emmanuel para trazer para a gente, né? Essa parte também que você falou, né? Recordar as lutas, os ásperos testemunhos, né? Que ele teve, que Paulo teve, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, no esforço incessante, dadas as devidas proporções, nós também temos nossas lutas, né? Nós também temos nossas dificuldades. Talvez a gente não precise fazer como o Paulo, que andou, né, estimativa de 20 mil quilômetros a pé, mas talvez a gente tenha nossos percalços também. Às vezes uma dificuldade, né, de entendimento de uma parte do livro, né? Tem várias coisas que a gente tem que passar também, né? Nós também temos nossas lutas, né, em família, em sociedade, no trabalho, né? Então a gente sabe, cada um sabe, né, as lutas que tem, né? Outra parte que eu achei importante foi quando ele fala: tempos devotos entregam-se a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. O que ele está falando aqui?
ele está corroborando exatamente algo que Kardec fala o tempo todo para a gente. Kardec luta contra o materialismo. Então, Kardec, ele não, pelo menos até onde eu já li, né, nos livros, dos escritos de Kardec, eu nunca vi ele encontra as outras doutrinas espirituais, vamos dizer assim. Mas ele combate muito o materialismo. E Emmanuel fala novamente, né, para combater o materialismo. O espiritismo, quando Kardec trouxe para a gente, né, codificou a doutrina espírita, o tempo todo ele fala contra o materialismo, que é o que nós devemos combater em nós mesmos. Cada um sabe aí a sua dificuldade de combater aí o materialismo em si próprio, né? Essa parte aqui, muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a esse respeito. Mas nós poderemos responder que, né, Emmanuel também, ele não dora a palavra não, né? Além da ignorância, a desatenção e muito capricho pernicioso. Ou seja, quando fala assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Eu vou esperar aparecer para mim um espírito me falando, faz isso, faz aquilo. E não é bem assim, né? E o que que ele chama, né? Ele fala, a desatenção e muito capricho pernicioso. O que que é esse capricho pernicioso? Aqui eu vou falar o que eu achei que era, né? Então eu posso estar enganado, mas aí a Gilmar pode complementar, corrigir à vontade. Então eu acredito que ele falou capricho pernicioso é escolher a tarefa. Então quando a gente vai lá no centro espírita ou em qualquer outra religião, escolhendo tarefa, né? Já chega escolhendo a tarefa, né? Ou então, quando não aceitamos tarefas ditas subalternas. Não existe tarefa subalterna. Não existe trabalho inferior. Existe trabalho, ponto. Mas muitas vezes, fala assim, tal tarefa eu não quero. Tarefa, por exemplo, né, quando estávamos no centro espírita presencial, encher copinho, né, com água fluidificada, né? É uma tarefa subalterna, muita gente não gosta, né? Então, o que que seria também um capricho pernicioso? Não aceitar uma hierarquia natural de comando. Então, a gente tem que entender que existem pessoas mais experientes, né, que estudaram mais do que nós, que vão coordenar a tarefa. E é importante que a gente ouça essas pessoas. E no fundo, é o que o Kardec sempre nos diz, né? Quais as nossas chagas, né? Orgulho e vaidade, né? Nosso orgulho e vaidade de escolher tarefas mais importantes, né? Que aparecem mais, né? Então, nosso orgulho e vaidade falando mais alto, que nós também devemos combater, né? E aí também fala, os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, né? Aí nosso orgulho e vaidade falando, como assim só Paulo recebeu apelo direto? Então, nós recebemos apelo direto todos os dias, praticamente. Eu acredito todos os dias. Então, qual é o nosso apelo direto, né, hoje? É sermos mais caridosos, mais bondosos, né, mais calmos, menos orgulhosos, menos vaidosos. E o convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. O que é o convite, né? Paulo recebeu um convite direto, mas nós também recebemos convites, que a gente às vezes nem percebe. É um livro que chega na sua mão, um amigo fala, olha, gostei muito desse livro, ou um parente, um familiar, olha, por que você não vê tal filme? Ou então, né, olha, estou seguindo tal centro espírita, ou qualquer outra religião, não há problema. Estou seguindo tal local, vamos comigo. Aí você fala, não, estou cansado, né? Não imaginava se Paulo falasse que estava cansado, né? Eu já li esse livro, né, algumas vezes e eu não lembro em nenhum momento de ver. Vamos ver da próxima vez que eu ler, né? Às vezes eu acho, né? Paulo reclamando que estava cansado. Não lembro. Muito pelo contrário, né? Ele tinha uma vontade de fazer, né, que não tinha igual. Então a gente vai ver no livro, né? Eu costumo brincar, a gente vai brincar algumas vezes também. Eu falo que o assunto é sério, né? Mas a gente também tem que brincar um pouco, né? Que Paulo ele andava e não tinha isotônico, né?
para ele ir se recuperando, né? Não tinha frutas da estação, né? Ele ia com fome mesmo, né? E sem nada, né? Ia a pé, né? E com a vontade firme de fazer. Então a gente tem que aos poucos também, se nós não fomos chamados como Paulo, mas também nós não temos nenhum centésimo da dificuldade que ele teve, né? A dificuldade que ele teve de ir a pé, de pedradas, encarceramento. Nós vamos ver no livro, né? No livro a gente vai ver esses detalhes aí, né? Em vários locais, né? Então, nós somos chamados o tempo todo. Nosso convite vem por meio de uma intuição. Às vezes você mesmo dá uma vontade, né? Já aconteceu com muitas pessoas, comigo já aconteceu, vontade, né? De ler tal livro, e de repente você começa a ler aquele livro e gosta bastante, né? Então, somos chamados de várias formas, né? E também, como a Gilmara falou, quando Paulo responde, ó, né, Senhor, o que queres que eu faça? E em nenhum momento ele fala assim, olha, o que queres que eu faça a partir de amanhã? Porque hoje eu vou descansar, né? Hoje eu vou aproveitar aqui, vou ver um filme, né? Se tivesse naquela época, né? Hoje não, amanhã eu vou, hoje eu vou ficar vendo um filme aqui. Em nenhum momento ele fala isso. Ele chega para Jesus e fala, o que queres que eu faça? Ponto. Não colocou nenhuma condição, nenhuma condição assim de fazer depois, ou fazer diferente, né? Nada. Simplesmente o que queres que eu faça e vou fazer. Não determinou tarefa, não reclamou, né, de possíveis adversidades. Ele não atrapalhou o caminho de ninguém. Eu estou falando isso, talvez no livro, né, a gente vai acontecer alguma coisa e vai me desmentir, né? Mas o que eu me lembro, isso não aconteceu, né? E ele sempre encorajou os próprios companheiros. Porque não pense que para os companheiros daquela época foi fácil também, né? Os cristãos, eles eram perseguidos. A pessoa podia ir para o encarceramento, sem ter cometido crime algum. Quer dizer, o crime dela é acreditar em Jesus, só isso. Ela poderia perder a vida. E a gente fala assim, vou perder a vida. Mas não é só isso, não. Perdia a vida, a esposa perdia, né, ou no caso, uma pessoa casada com filhos. Se ele morresse, né, perdia seus bens, os filhos ficavam à míngua, né, ficavam sem nada. Pessoas ricas, hoje, amanhã, não tinham mais nada. Um morreu, o outro está encarcerado e os filhos estão abandonados. Então, eu tinha muito a perder, muito mesmo, né? Então, quando fala assim, como seria, né, bom poder hoje dar esse testemunho, né? Calma, a gente pode dar outros testemunhos, né? A gente pode dar testemunho, por exemplo, de não brigar com o vizinho, de não reclamar muito, né? Esse é o nosso testemunho hoje, né? Paulo teve outro testemunho na época dele, né? E falando um pouco, né, também, que a Gilmara falou do Estevão, né? O que me chamou a atenção do Estevão, todas as vezes que eu li o livro, é que quando, já estou dando spoiler, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando chega e fala para ele que o Messias já veio, ele era judeu, né? Quando fala para ele que o Messias já veio, ele acreditou no primeiro momento. Em nenhum momento ele duvida. Impressionante mesmo. Foi uma coisa que me marcou bastante, né? Que quando fala que Jesus, que o Messias veio, ele acreditou. E ele até lamenta de não ter participado, não ter visto, né? É uma alma realmente com uma humildade impressionante, né? A gente vai ver cada, cada passagem de Estevão, deste livro aqui, nós temos que observar, ler e reler e tranquilamente, né? Já que a gente imita tantas coisas, né? Imitar mesmo. Vamos tentar imitar Estevão. Se a gente conseguir imitar um décimo de Estevão, tá bom, né? Então vamos tentar assim imitar, né? Imitar as coisas boas, né? Estevão realmente um espírito grandioso, né? Então, e vários outros, né? Como falei aqui, Barnabé, pouco falado, né? É impressionante a fé, a bondade, né, de Barnabé, né? A calma.
de Barnabé, de Abigail, a bondade de Gamaliel. Vamos ver também alguns apóstolos no livro, né? Aparece no livro também. Então, nós estamos bem acompanhados nesse livro, né? Muito bem acompanhados mesmo, né? Então, é isso, Gilmar. Acho que hoje por mim tá bom, né? Já dei bastante spoiler, né? Então, vou parar aqui, senão não dá mais spoiler. E a gente tem um grande livro aí para ler, estudar, refletir e ver as coisas boas e trazer para nossa vida, né? Então, novamente, este livro para mim é o melhor livro para mim, na minha opinião, né? E para mim não é um trabalho, né? Para mim é um presente. Então, todos os livros de Emmanuel, né, obviamente, mas esse para mim é o maior presente, né? E agradeço a Gilmar aí por aceitar compartilhar desse presente. Isso aí não é trabalho, não, é uma oportunidade de aprendizado, né? E de crescimento pessoal, de levar também um pouquinho os exemplos que tem nesses livros para outras pessoas, né, que também têm interesse em estudar, que muitas vezes não conseguem ler sozinha e com o estudo, ou ver pontos de vista diferentes, né? Eu aqui com o Michel, cada um viu o texto, claro, coisas em comum, mas cada um analisou um pouquinho de aspecto diferente, e essa é a graça do estudo, né? Que cada um dá o seu ponto de vista, a sua vivência, e como seres individuais que somos, e que nenhuma vivência é igual à outra, sempre teremos pontos de vista diferentes para colocar. Então, por isso que é muito bom compartilhar nesse estudo, ter com quem dividir, e vocês também que podem participar, enviando perguntas, enviando sugestões, enviando comentários, né? Nós teremos o maior prazer de responder o que soubermos, se não soubermos, vamos estudar também, e de ouvir os comentários de vocês. E é isso aí, como hoje a gente deixou só para falar um pouquinho sobre o Chico, sobre o Emmanuel, e sobre essa primeira parte, né, a parte inicial do livro, essa breve notícia. Então, para a gente também não ficar dando muito spoiler mesmo, né, Michel? A gente encerra um pouquinho mais cedo, mas próxima semana nós iremos ver já o capítulo 1, Corações Flagelados, e o capítulo 2, Lágrimas e Sacrifícios, e aí vamos começar a entrar, de fato, na história do Estevão e da família dele, como eu já falei aqui, já começar a ver um pouquinho como são essas almas, o sofrimento, porque logo no início já é um sofrimento, né? Quando a gente começa a ler esse livro, já sente aquela, meu Deus do céu, quanto sofrimento para uma pessoa só, e é aquela, próxima semana a gente vai ver isso, que é quando começa a falar do pai, do Estevão, Gesiel, e da situação inicial, que eu não vou falar, né? Se vocês quiserem já ler, para já ir entrando no ritmo do estudo, talvez até já tenham lido, né? A situação que ele passa logo no iniciozinho do livro, que aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque não tem, ele tem uma atitude, é recriminada, e tem outra atitude, achando que vai ser diferente, é recriminado, e aí a gente vê quantas injustiças, né, e como a gente lidar, e aí dá para a gente fazer também uma análise sobre esse comportamento dele, mas aí fica para a próxima semana, que teremos a oportunidade de discutir mais detalhadamente. Então, Michel, posso fazer a nossa prece final? Então, vamos lá, pessoal, vamos encerrar esse primeiro dia, né, levando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a espiritualidade da casa, que nos auxilia, que nos intui, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, que possamos, Senhor Jesus, aprendermos com esse livro, com esses exemplos, que possamos sair desse estudo um pouquinho melhores do que quando começamos, que possamos, Senhor, tentar aplicar na prática, na medida em que as nossas dificuldades forem aparecendo no dia a dia, os exemplos de resignação, de dedicação, de seguimento aos chamados do Cristo,
no nosso dia, na nossa vida. Que possamos, Senhor Jesus, entender pontos que ficaram obscuros em leituras anteriores. Que possamos, Senhor, aclarar cada vez mais o nosso pensamento e o nosso coração, para estarmos cada vez mais receptivos à mensagem do Cristo, as mensagens enviadas através de nós, por livros, por pessoas, por quem quer que seja, através de sonhos, que possamos, Senhor Jesus, estarmos sempre atentos, abertos e receptivos ao seu chamado para trabalhar na sua seara. Obrigada, Senhor Jesus, mais uma vez, que tenhamos uma semana de paz, de bênçãos, e que possamos novamente nos encontrar aqui na sexta-feira para mais uma noite de estudo. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Então, tchau, Michel. Tchau, pessoal. Até a próxima Boa noite. semana.